Fala galera, Robson Lima aqui com mais seu vlog. Eu quero falar para vocês de duas coisas. Primeiro, eu quero falar para vocês do conceito de estratificação social, sim, de novo, mas eu vou fazer isso falando do Bolsa Família. Olha que interessante. Eu sei que algumas de vocês devem estar pensando, poxa, legal que o Bolsa Família existe, né? Mas será que ele funciona? Será que isso aí não é só uma moeda eleitoral, né? Que o governo faz lá, dá umas coisas lá, umas migalhas, e aí a pessoa vai e vota nele? É uma preocupação legítima, tá? Eu quero dizer logo de cara. Então a gente vai explorar um pouquinho de alguns textos aqui, alguns artigos que eu puxei, para a gente falar sobre isso. Se isso parece bacana para você, fica aí comigo que depois da vinheta a gente vai conversar sobre esses assuntos. Pois é, meu povo. Então, já vai largando o like, já vai largando o comentário, se inscrevendo, apertando no sininho, aquela coisa toda. Eu vou falar para vocês aqui de alguns artigos, eu vou mostrar eles aqui na tela, tá? A gente não vai discutir eles a fundo, mas eu vou mostrá-los aqui. Para a gente poder resumir certas questões, eu vou explicar novamente o que é estratificação social, mas eu já expliquei isso em outros vídeos passados. Se você quiser uma explicação mais longa, tá? Eu vou fazer um resumo aqui. E o resumo é o seguinte: mobilidade social, para o que a gente está fazendo aqui, pode ser definido como um movimento ao redor do tempo de indivíduos, famílias ou outras unidades sociais entre posições e variando e conforme as vantagens ou desvantagens no sistema de estratificação social de uma sociedade. Falei muita coisa, né? Mas segura aí. Basicamente, mobilidade social quer dizer, olha, a sociedade, qualquer sociedade que você esteja falando, ela vai ter vários grupos diferentes. Vai ter famílias, vai ter indivíduos, vai ter igrejas, vai ter clubes de hobby, vai ter clube de motoqueiro de fim de semana, vai ter um monte de coisa. Então, dependendo do que você quiser medir por mobilidade social, tá? Você vai olhar para esses grupos e aí você vai chegar comigo e vai ver se uma pessoa que começa em um lugar, ela consegue ir para um outro lugar. Não precisa ser necessariamente mobilidade social para cima, tá? A gente geralmente usa nessa ideia, mas não precisa, tá? Nesses artigos aqui, a gente vai usar na ideia positiva, mobilidade social para cima. O cara era pobre e agora não é mais pobre. Ou pelo menos não é tão pobre assim, certo? Mas no conceito em si não tem isso aí, tá? Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês o artigozinho que a gente vai começar a falar dele, que é o artigo Mobilidade Social e Programas CCT, o programa do Bolsa Família no Brasil. Isso aqui é um artigo que saiu na revista World Development Perspectives, tá? Aí tem aqui um monte de gente aqui, tá? Que é as instituições envolvidas, tanto o próprio Ministério da Saúde do Brasil, instituições de fora do Brasil também, aqui uma Universidade da Itália e tal. Então tem bastante coisa aqui. CCT é o nome que eles estão usando em inglês para Programa de Transferência de Renda, tá? Ou especificamente Programa de Transferência de Dinheiro Condicional. Certo? Programa de transferência de dinheiro condicional. Porque todo o lance do Bolsa Família é que você dá o dinheiro, entendeu? E isso é questionado ou até hoje por algumas pessoas, mas no geral, esses programas estilo Bolsa Família, eles dão o dinheiro, eles não dão os bens, tá? Eu sei que dia desses teve a questão do Vale Gás e tal, e, curiosamente, o estado que mais vai se beneficiar disso, ou melhor dizendo, um dos estados onde tem uma população bem grande que vai se beneficiar do Vale Gás, é justamente o estado de São Paulo, né? Que foi um dos estados cujo governador atual, que é de direita, o Tarcísio, reclamou que o governo está dando muita coisa, não sei o que, não sei o que. Pois é, mas aí o estado dele tem tanta gente pobre que estava usando lenha para cozinhar. Curioso, né? Sendo que uma das grandes questões com o Bolsa Família era justamente essa, que não era para dar o dinheiro. E ele vai e diz, não, era para ter dado dinheiro, não era para ter dado gás. Curioso, mas tá bom. Isso é uma outra coisa, a gente está falando aqui do Bolsa Família. E o Bolsa Família, ele tem por estrutura que você vai dar um dinheiro para a pessoa, certo? Mas é condicional. No caso do Bolsa Família, é condicional a, olha, seu filho está na escola regularmente matriculado, você está em dia com as vacinas dele, você mãe, pai, vocês estão em dia também, né? Então tem várias questões ali, tá bom? As pessoas acham
que, mas eu conheço um fulano que nem é pobre e ganha Bolsa Família. Parabéns, você está diante de uma possível fraude do sistema e você não denunciá-la no Ministério Público te torna uma pessoa cúmplice. Parabéns, seja a mudança que você quer ser no mundo, beleza? Vamos continuar. Esse é um artigo bem bacana que saiu em 2024 e já resumindo o que está aqui, eu vou deixar o link na descrição, como sempre, tá? Para você mesmo ir lá, meter o tradutor e quiser olhar para as tabelas, os gráficos e tudo mais. Vá lá, seja feliz. Mas resumindo aqui para vocês que não vão fazer isso, os resultados que eles chegaram, as conclusões que eles chegaram, era que programas como o Bolsa Família, esses programas de transferência condicional de dinheiro, né? Eles têm uma habilidade de aumentar o status socioeconômico desses indivíduos vulneráveis e o quanto eles fazem isso, ou seja, quanto eles conseguem tirar uma pessoa da pobreza e botar ela num lugar onde ela não precise mais do programa, porque todo o objetivo do programa é que a pessoa pare de depender dele, certo? Isso é muito condicionado a outras questões que são sempre locais, né? As questões do mercado de trabalho local, as questões socioeconômicas do estado específico que a pessoa vive, às vezes do município específico que a pessoa vive. Então, se você é de um lugar e você sente que, nossa, tem muita gente dependendo do Bolsa Família aqui, eu não acho isso bacana. Se você acha isso, então é melhor, segundo esses resultados aqui, é melhor você começar a pensar em formas de melhorar a vida de todo mundo, para que aí sim essas pessoas saiam do programa. Porque em termos estatísticos, pessoas que estão no programa há muito tempo, elas estão no programa há muito tempo porque vivem em lugares onde essa saída do programa não beneficiaria elas. Entende? Ou pelo contrário, né, reduziria as chances delas de terem, né, suas necessidades atendidas, etc, etc. Programas como esse Bolsa Família, tá, esse programa CCT, eles existem em todo mundo. Não é coisa necessariamente do PT. O PT inventou. Ou então, o FHC inventou. Porque eu já ouvi isso também, o que é tecnicamente meio que verdade. Não vou tirar isso de vocês. Mas esses programas, assim, eles existem desde os anos 70 na ONU, tá? Procurem depois por um economista indiano chamado Amartya Sen. Amartya, A-M-A-R-T-Y-A S-E-N. São dois nomes, Amartya Sen. E esse indiano, esse economista indiano, ele é o cara que assentou as ideias, né? Vamos dizer assim, ele é a base ideológica, se você quiser colocar desse jeito. Eu não colocaria, mas tem gente que põe. A base da ideia do programa, desses programas de distribuição de dinheiro condicional. O que torna o Bolsa Família diferente de outros programas desse estilo, e isso está no artigo também, e em outros artigos que eu vou mostrar aqui para vocês, é que o Bolsa Família ele é coordenado com outras questões, vinculado com as condicionantes a pessoa ficar no programa, não é somente a renda, ou pelo menos renda não é o único critério. A gente tem coisas como, teus filhos estão na escola, tá vacinado, não sei o quê, que isso não tem em todos os lugares do mundo, tá? Isso é uma coisa meio nossa mesmo. Isso é, inclusive, uma das melhorias do Lula no programa do FHC. Porque o programa do FHC já tinha isso, mas não era nacional, não era federal, né? Ele tinha problema de orçamento, etc. Mas quem era beneficiário do programa lá atrás, considerando que a maioria de vocês, pelo que o YouTube me fala, tem mais de 40 anos, eu acho que vocês vão de lembrar, que quem era beneficiário na época ganhava até mais, porque eram menos pessoas, então o dinheiro era meio que dado, né, para mais pessoas. Quando o programa federalizou, diminuiu o valor total, isso foi todo um problema. Hoje em dia não é mais, né, o valor é mais alto, mas eu lembro que na época diminuiu bastante. Mas como ele o programa Bolsa Família vem vinculado com essas ideias de oferecer, né, acesso também à saúde e escola, não sei o que, vincular uma coisa na outra, então você acaba tendo que forçar uma cooperação entre a federação e o Estado, né, o Estado especializado, que eu falo estadual, tá? Então isso meio que melhora, vamos dizer assim, a ideia do programa. Existem desafios, obviamente, tá? Eu tenho uma outra nota aqui, que é uma nota técnica do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. É uma nota técnica de fevereiro do ano passado, tá? Ela chama-se Mobilidade Social da Primeira Geração de Beneficiários do Bolsa Família, Trajetórias e Dinâmicas na Pandemia, tá?
Isso aqui também vou deixar o link, mas vocês podem mesmo ler em português, né? Então vocês não vão ter esse problema que eu estou tendo com outro artigo. E qual é a ideia desse programa aqui? Esse pessoal, eles fazem essa nota técnica porque eles querem saber, cara, quando o programa Bolsa Família acabou, teve pandemia, e aí teve o auxílio emergencial, e aí teve o Auxílio Brasil, que foram aqueles 2 negócios que o governo Bolsonaro fez, não sei se vocês lembram, que tinha o Bolsa Família, estava correndo, aí Bolsonaro cortou o Bolsa Família e criou esses 2 negócios aí, né? E eles sim, eram programas de redistribuição pura de dinheiro e acabou, desvinculado das questões de matrícula, etc. Ou pelo menos até onde eu me lembro, não era no mesmo molde, né? Essa nota técnica aqui, ela é justamente para lidar com essa questão, tá? Da pós-pandemia. Porque você teve a pandemia, então muita gente não saiu de casa, e meio que, vamos dizer assim, você rolou uma mini hectabomb ali nos programas. E este artigo que eu tô falando para vocês, ele é até interessante também, porque além dele corroborar as ideias do artigo de 24, que eu já li para vocês antes, ele também mostra uma coisa que alguns desses jovens que foram parar no cadastro único, né, eles entraram no programa de auxílio emergencial, mas depois eles saíram, certo? Então, ou seja, algumas pessoas, alguma porcentagem específica, acho que não me engano 15%, tem aqui, vocês lêem depois, mostra bem claramente que o programa do Bolsa Família, apesar dessa descontinuidade com o auxílio, em geral ele ainda está funcionando, tá? Em termos de projeções do que era esperado de saída, tudo bem. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu dar um zoom. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um mapa da taxa de saída do cadastro único, tá? Ou seja, já vou falar mais desse mapa. Ou seja, a gente precisa, em termos de estratificação social, entender como é que acontece essa divisão, é uma pergunta. Como a gente faz as pessoas se moverem nesta divisão, que é a pergunta da mobilidade social, que é essa pergunta que está falando hoje, é outra pergunta, tá? Esse artigo aqui, e isso do que eu estou falando aqui hoje, é mais ou menos a resposta que é, olha, nós tivemos mobilidade. Lembra que eu falei para vocês antes, o estudo internacional que eu mostrei para vocês primeiro. A gente tinha saída do Bolsa Família, a gente tinha essa mobilidade acontecendo para cima, mas, né, era uma mobilidade que dependia do município. Pois é, isto aqui é um mapa, tá? Imagina que isso aqui é uma temperatura, tá bom? E quanto mais claro, ou seja, mais perto do amarelo, mais gente saiu do CAD único, tá? Do cadastro único, mais gente saiu. E quanto mais escuro, menos gente saiu. Vou até dar mais um zoom aqui. Ó, eu acho que vocês podem ver bem mesmo como a maioria dos municípios onde se sai menos são os municípios do norte. E no Nordeste também tem, mas no Norte eu diria até mais, tem mais concentração também aqui. E curiosamente é uma faixa que tem uma... Olha, para quem não está entendendo, isso aqui onde eu estou passando meu mouse, é mais ou menos onde deveria... Aqui, Marabá, se não me engano, é bem aqui. Então, Belém está bem aqui, que é a capital. Então, este aqui é um dos braços do Rio Amazonas, tá? E aqui é uma região de bastante tem muita população aqui. E aqui também, bem por aqui que está Manaus, tá? Aqui onde está meu mouse, mais ou menos. Então você consegue ver bem mesmo essa dinâmica de ocupação aqui. E essa dinâmica aqui de onde as pessoas ainda estão muito dependendo do programa. E isso não é bom. Curiosamente, se você quiser fazer o cruzamento desses dados, para responder a pergunta, se afinal de contas o Bolsa Família é simplesmente algo eleitoral, na minha opinião humilde, basta olhar para este gráfico aqui. Me diga, você aí, pensa na última eleição. Se você não conseguir lembrar de cabeça, puxa o mapa do G1 de votos por município da eleição passada, porque o G1 toda vez faz isso, eles fazem um mapa interativo com os votos de cada eleição por município. E aí você olha para isso aqui e me diz, o Lula ganhou mais votos aonde mesmo? E o Bolsonaro ganhou voto mais de onde mesmo? E antes que você me diga, cara, então é isso, né? Eu quero que você olhe de novo para a região norte. Porque a região norte votou bastante no Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou no Amazonas e no Acre, por exemplo.
Mas tá aqui, ó. Então tem alguma outra coisa acontecendo em termos eleitorais que não é somente Bolsa Família. Entendeu? Por um outro lado, se eu sou beneficiário de uma coisa, de um programa, e que ele está trazendo uma melhoria real para minha vida, eu vou continuar com as pessoas que dizem que vão continuar o programa. E aí a gente meio que entende como a narrativa do Bolsa Família compra de voto é meio complicada. Porque por um lado sim existe uma correlação, mas correlação não é causação, né? Não é a causa do negócio. E até nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, você vê que tem certas questões que não estão ornando, né? O norte inteiro aqui, ó, tem essa mancha enorme escura aqui. E até mesmo aqui no sul, olha que a gente tem, por exemplo, aqui por volta do Paraná, a gente tem bastante, ó, bastante coisa aqui, ó. Rio Grande do Sul, que tem bastante gente que saiu também, ainda tem alguns municípios que estão bastante dependentes disso. E mesmo no Rio Grande do Sul, a proporção de municípios que são mais, menos, né, que saíram mais do programa Cade Único, né? Mesmo assim é uma galera que você vê que não é, por exemplo, como aqui mais para São Paulo, né? Pro interior de São Paulo, onde você tem realmente quase todo mundo fora, já bem amarelo. Então tem essa questão também. E tem uma outra questão, que é a questão daqui também, desse artigo que eu mostrei para vocês, que é, nem todo mundo que saiu do Cade Único saiu porque ficou melhor de vida. Uma das questões desse artigo aqui, dessa nota técnica, é justamente tentar descobrir isso. Porque quando o programa ele foi paralisado e entrou o auxílio emergencial por causa da questão da pandemia, né? E aí depois que acabou o auxílio emergencial, o Bolsonaro implementou lá o Auxílio Brasil, né? Isso está discutido aqui no texto, mas depois que isso aconteceu, a gente teve uma queda no número de pessoas que estavam dependendo do programa, certo? Agora também quando reativaram o Bolsa Família. Então, os níveis não estão os projetados, estão os menos. A questão é, nós não temos dados o suficiente para saber se todo mundo que saiu, ou se até mesmo se uma parte significativa das pessoas que saíram do Cade Único saíram porque melhoraram de vida. Claro, eu, Robson, você aí do outro lado. Ah, mas eu conheço uma pessoa que saiu porque ela melhorou de vida, ganhou um emprego, eu conheço, eu imagino que você deve conhecer também. Mas ciência a gente não faz com anedota, né? A gente faz com dado. E em termos de dado, a gente não tem muita certeza. A gente pode pensar aqui, né, que é o que eles fazem aqui no estudo, que no geral, se você saiu, é porque você não precisa mais, mas também tem uma taxa de retorno. Então, talvez, essa é uma das conclusões aqui do estudo, que seja necessário o governo, e quando eu falo governo, eu quero falar, eu até falei errado, porque eu tenho que falar o Estado, né? O Estado brasileiro, com E maiúsculo, deveria começar a pensar na questão do programa de transferência de renda como algo além da renda, né? Uma coisa meio... o tempo tá ruim, não vendi muitas coisas esse mês. Aí o cara cai de volta, pega o Cade Único de novo. Melhorou, a cara sai. Vai. E isso também não é bom. Isso é uma instabilidade no questão do mercado de trabalho que não é legal. Por um exemplo, né? Existe um consenso na literatura de desenvolvimento e tal, mobilidade social, que você precisa investir em capital social quando a pessoa é pequena, certo? Você precisa investir em educação quando a pessoa é uma criança, certo? Por exemplo, tem esse aqui, ó. Esse artigo bem legal também. Ele é de... Cara, de quando é? Aqui. Ele é um pouquinho mais antigo, ó. 2006. Ó, formação de habilidades e economia de investir em crianças em desvantagem, né? Esse artigo aqui, ele é engraçadíssimo, na verdade. Mas ele tem um grande ponto, que é o seguinte. E sim, vou deixar na descrição também. Que o ponto dele é o seguinte, que ele pode demonstrar estrategicamente pra gente aqui que investir em educação é uma coisa que, com o passar do tempo, se paga. E é mais até barato, vamos dizer assim, do que investir em outras formas de redistribuição de renda ou de mitigação de desigualdade social. Por exemplo, este aqui é um gráfico, tá? É uma curva descendente aqui. Aqui no eixo vertical a gente tem a taxa de retorno de investimento em capital humano e aqui embaixo a gente tem a idade, certo? Então 0, né, a pessoa nasceu.
aqui tem esse espaço porque você é bebê, você não vai para a escola. E aí você entra nos programas de pré-escola, creche, essas coisas. Olha, perceba que conforme a tua idade vai passando, o teu custo aqui, vamos dizer assim, quanto custa para você fazer um curso para se reciclar, ou então para aprender uma habilidade nova, se formar numa segunda graduação, isso tudo vai aumentando, certo? Esse custo. Perceba que depois de um certo tempo fica difícil até justificar esse tipo de cálculo, ou pelo menos é isso que esse artigo diz. Então, quando você junta a questão do Bolsa Família, de que é uma obrigação que a pessoa tem que manter o filho na escola, com esse entendimento que já é pacificado na ciência econômica, tá? Porque isso aqui é um artigo de economia, tá? De 2006. Aí você junta isso com o Bolsa Família, e aí você junta isso com a nota técnica que eu li para vocês. Acho que a cena fica muito clara. Estratificação social esses programas como é um problema, mas no Brasil é um problema porque é uma estratificação muito rígida, né? E programas como o Bolsa Família são uma forma de mitigar isso, mas não são nem de longe a única forma, tá? É necessário também programas em nível estadual e nível municipal, né? Já que, afinal de contas, onde a pessoa está em termos de município influencia tanto quanto se ela é do programa ou não. Então a gente tá bem claro, né, que você precisa investir mais nisso. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente está assistindo um certo, vamos dizer assim, conduta questionável em termos de educação por parte do governador atual, Ratinho Júnior. Tanto em termos de nenhum professor mais praticamente é concursado já faz uns 10 anos, quanto não existe aumento de creches, não existe um aumento, né? Tem muita escola de interior que está fechando por falta de aluno, né, por reorganizações, distritagens que não consideram as necessidades das pessoas que estão vivendo nos lugares. Então a gente está entrando nisso. Então, para responder nossa pergunta, para a gente poder fechar o vídeo, não, o Bolsa Família não é uma máquina de conseguir voto, né? Não é uma coisa para comprar voto, mas é compreensível que as pessoas pensem isso, porque a correlação entre as pessoas que dependem mais e os lugares onde o governo é mais votado, o governo atual, né, PT, é mais votado, tem uma correlação ali. Porém, a gente não pode provar que é uma causa, porque a gente tem no mínimo um caso muito grande fora dessa curva, que é a região norte inteira ter votado em peso, com algumas exceções, no Bolsonaro. Inclusive Manaus, que foi extremamente... Manaus não, o Amazonas, no estado do Amazonas como um todo, foi extremamente destratado pelo governo do Bolsonaro, com aquela questão dos respiradores e tal, mas mesmo assim eles votaram. Coisas da vida. Aconteceu. Não vou fingir que não aconteceu. Eu vou tomar esse café depois. E eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena leitura aqui como uma forma de aplicação da teoria da estratificação social. Se você ainda não viu os vídeos anteriores sobre o assunto, leia-os, veja-os, por favor. Eu vou deixar aqui na bolinha, na descrição, etc. E no mais é isso, galera. No mais, fiquem tranquilos, fiquem bem. Amanhã é o último dia do meu desafio de 30 dias de sociologia. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, talvez uma live, sei lá. Não sei, mas tamo junto, né? Não se esqueça de dar o like, de dar o comentário, de se inscrever, apertar no sininho para receber todas as notificações. E se puder e quiser, me mandar aqui um pix de qualquer valor para socio.hobby@gmail.com. No mais, galera, é isso aí. Eu agradeço de verdade a atenção de vocês, o carinho de vocês. E até amanhã no próximo Sosa Vlog. Robson Lima, desligando.